apresentar o trabalho que está sendo feito com uma parceria específica para apresentar o que é o programa de integridade na prática, como ele é definido, como ele é organizado, como ele é estruturado. Então, nesse trabalho em curso com a Faculdade Escolhe Cairu, a gente apresenta também a forma como é feito o trabalho com qualquer outra instituição, seja ela pública, seja ela privada, seja elas autarquias especiais, que são os conselhos de classe, OAB, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Farmácia, seja lá de que natureza for, ela vai seguir sempre os mesmos pilares. E é isso que vamos tratar aqui nessa apresentação. Essa estrutura ela vai se equivaler para qualquer empresa, para qualquer ente, público ou privado, que esteja implantando o seu programa de integridade. Então, assim, nós temos aqui a questão do programa de integridade, no caso, a aplicação da gestão de riscos e controles, que a gente vai ver ao longo desse bate-papo, que a máxima é a estrutura e a aplicação dessa estrutura. Não adianta ter estrutura apenas, não adianta ter apenas código de ética, procedimentos correcionais, canal de denúncias, não adianta nenhuma estrutura dessa se não houver a aplicabilidade. E a aplicabilidade se dá com a aplicação das diretrizes do ISO 31000, que é um padrão internacional que trata sobre gestão de riscos. Essa gestão de riscos muito utilizada nas questões financeiras, na Bolsa de Valores, lá nos anos 70 no Brasil, mas com a maturidade da gestão pública, dessa estrutura fundamental para mensurar riscos ou prevenir riscos, essa diretriz ela vem para consolidar, não é? Então nós temos aqui o primeiro ciclo, isso é importante. Estamos aqui, por exemplo, com essa parceria com a Faculdade Cairu, é o primeiro ciclo. Então não precisa terminar um ciclo inteiro para dizer que o programa está estruturado. O que precisa é pegar os pilares, sua estrutura e começar a aplicabilidade ou aplicação. Como é que começa essa aplicação? É o que vamos ver aqui para dar vida prática a esse assunto, né? Então nós estamos diante aqui das 4 primeiras fases do primeiro ciclo de implantação, que é a primeira fase, que às vezes a gente se desdobra em 2 fases, porque às vezes acontece da instituição, da empresa, já ter mecanismos estruturais e procedimentos estabelecidos. Então a gente vai implementar, a gente não vai implantar, nós vamos implementar. A diferença é que quando vai se implementar, quando já tem algo já feito. Então, às vezes, essas fases aqui, ela se desdobra, essa primeira fase, né? Nós estamos exatamente nessa capacitação, nessa segunda fase, que tem reflexos nessa terceira fase, porque a capacitação fizemos primeiro para a instância de integridade, que é a autogestão. Sem a autogestão não há pilar, um dos pilares é a participação da autogestão no apoio e em tudo que se é feito. Então, a capacitação, no primeiro momento, foi destinada para a instância de integridade e agora
a capacitação vai ser destinada para os operadores. É o que a gente vai ver, os operadores nesse sentido de controles gerenciais e atividades gerenciais setoriais. E a gente vai aprender a diferença entre os controles gerenciais e os controles sistêmicos dentro dessa aplicação. E por fim, quando já tiver tudo dentro da estrutura e dos pilares, fazer o monitoramento através de uma auditoria externa a quem capacitou. Um monitoramento, uma auditoria de monitoramento que ela tem que ser totalmente independente de quem orientou, de quem assessorou na aplicação, etc. Então nós temos aqui que o programa ele é um conjunto, né? O programa ele é um conjunto de mecanismos. Ele é um conjunto de mecanismos aplicado com a finalidade de governança, com a finalidade de controle e com a finalidade também de prevenir riscos. Então, esse é o principal conceito do programa de integridade, que ela é representada pela tríade integrada, por isso o nome integridade, governança, gestão de riscos e controle. Então essa é a tríade que faz com que o programa seja efetivo. A governança através da alta gestão, que vai fazer que vai dar oferecer toda a estrutura para que o programa aconteça dentro da sua setorialidade. A aplicação nada mais é do que aplicar as diretrizes do ISO 31000 e a instância de integridade, que é a alta gestão, como já falamos anteriormente. Então você tem a instância de integridade como um pilar, né, do programa, a gestão de riscos e reflexos nos controles e reflexos também na governança. É como uma roda mestra. A gestão de risco é uma roda mestra aplicada, que essa aplicação ela terá reflexos na governança, terá reflexos também nos controles. E a gente vai ver em cada elemento que compõe risco, cada elemento que compõe os eventos de risco, suas consequências e sua mensuração. Então, essa diferença de controles gerenciais e sistêmicos é o que vamos ver também. Então, a instância de integridade ela tem uma formação ligada sempre com a alta gestão, a controladoria, essa controladoria que é formada pela auditoria interna, as 4 macrofunções da controladoria. A corregedoria, a ouvidoria e o núcleo de prevenção, que é a controladoria preventiva. A instância de integridade é quem decide isso. Tecnicamente, depois da apreciação da controladoria, que faz parte da formação da instância de integridade, é o primeiro pilar, tá? É o primeiro pilar, é a instância de integridade no seu funcionamento e no seu controle. Setores de planejamento, como se trata de um assunto que é estratégico para qualquer instituição, tem empresas ou instituições que têm seu setor de planejamento que ela deverá fazer parte da instância de integridade. E essa representação setorial que ela é temporária, ela não é permanente como as outras que compõem a instância de integridade. Ela é representada pelo controle gerencial de cada setor, de cada operacionalidade. Então ela vai ser temporária. E a gente vai ver como é que funciona isso na prática. A instância de integridade servirá para homologar e mostrar a efetividade do programa. Então nós temos aqui a aplicação, que é a aplicação da gestão de riscos nos setores
tendo seus controles e tendo os reflexos aqui na governança. Os controles internos, essa nomenclatura, controle interno, ela se divide no controle interno gerencial e o controle interno sistêmico. Isso é elementar, vocês não podem deixar de compreender essa diferença entre o controle interno gerencial e o controle sistêmico. Pela máxima, quem executa, não pode fiscalizar. Isso é uma máxima. Então, quem opera é o controle gerencial, que é dito também como um controle por si só. Ela faz parte de uma rotina administrativa. Ela é realizada em 100% dos atos e tem uma visão setorial. Enquanto o controle interno sistêmico é o controle geral integrado com as 4 macrofunções, tem uma visão ampla de toda a instituição, é realizado necessariamente por amostras, em casos muito excepcionais, realizado 100% do controle. Mas é elementar que seja por amostra o controle, porque se o controle sistêmico for fazer 100% das atividades de controle, ele passa a ser o controle gerencial e não mais o controle sistêmico. E ele não faz parte de nenhuma rotina administrativa, novamente pela máxima de quem executa não pode fiscalizar. Então, nós temos aqui as linhas de controle, que é um pronunciamento do Instituto Internacional de Auditores, onde esse pronunciamento entra no nosso ordenamento jurídico, nossos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, como o IBRACON, todas as entidades que trabalham com controle, ela usa isso como um parâmetro de auditoria interna. Primeira, segunda e terceira linha de controle. A primeira e a segunda sempre o controle gerencial, 100% dos procedimentos, e a terceira linha é a terceira linha fora de rotina gerencial, que é o controle sistêmico, marcadamente pelos trabalhos feitos por amostra e, sobretudo, a sua independência administrativa. A dependência administrativa estão nos controles gerenciais. Essa terceira linha ela goza de uma prerrogativa de independência de rotina gerencial. Então, nós temos aí essa grande diferença. E aí, para uma prática, você tem aqui o controle, a controladoria, que é um controle sistêmico ligado aqui ao dirigente máximo, que representa essa instância aqui, controladoria, alta gestão, se tiver planejamento, e em vermelho está aqui o representante setorial de cada operacionalidade em verde. Operação em verde é o que está mais próximo da atividade fim daquele órgão. Então você tem aqui uma diretoria, uma coordenação e uma operação. Esses controles é muito característicos de um pronunciamento de outro organismo internacional, que é o material do COSO. Os direitos humanos estão para a ONU, assim como os controles estão para o INTOSAI, que é uma representatividade de instituições superiores fiscalizadoras. É a sigla do INTOSAI. Então, tudo isso é com base nas convenções internacionais sobre controle e que entra no nosso ordenamento como uma base teórica para essa aplicabilidade. Então, no momento que você tem um grupo de trabalho gerencial representado na instância de integridade, é para poder fazer qualquer contraponto
daquela apreciação da controladoria e da auditoria interna referente às suas atividades, né? Então isso são os controles gerenciais e controles sistêmicos na prática. E aí nós temos aqui uma apresentaçãozinha sobre setorial de riscos, que é o operador lá na ponta, diretorias, coordenações operacionais. Aí você tem a mitigação desses riscos. Depois você vem para a mitigação dos riscos, analisar o ambiente, elencar os riscos, calcular os riscos e dar resposta a esses riscos em cada setor. A controladoria ela vai apenas verificar e dar o seu parecer se realmente aqui o ambiente que foi colocado elenca seus riscos, o ambiente tem sua missão própria, ele vai calcular os seus riscos, é um assunto que a gente vai se aprofundar mais adiante, e vai dar resposta a esses riscos que a gente vai ver que são planos de ações ou planos de contingência. Ao final, com a homologação aqui da alta gestão, que aí fecha aquele ciclo setorial. O ciclo do programa de gestão de risco como um todo é quando todos os setores passam por essa mitigação e aplicação da gestão de riscos. Então, controle interno, pelo conceito do COSO, é um processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros profissionais da entidade, desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados com operações, divulgação e conformidade. Pessoal, aqui a gente tem 3 palavrinhas básicas que tiramos aqui dessa questão, desse conceito do COSO. Nós temos processos, nós temos objetivos e temos pessoas. Quem realiza as ações dentro de uma organização são pessoas. Isso é um ponto crucial. Independente de processos, seja eles processos de dados para informação, de informação para inteligência, de processo de transformação industrial de uma matéria bruta para outro bem, seja ele qualquer tipo de processo, seja ele qualquer dos objetivos, é preciso esse foco em pessoas, que são as pessoas que vão desenvolver esse processo para alcançar os objetivos. Então nós temos aqui pessoas dos mais variados tipos de educação, dos mais variados tipos de origem familiar, e que isso é muito natural, que uns sejam muito razão demais, muito focado naquela questão objetiva, e se é uma pessoa muito na área de exatas, que mexe com números, sempre tem essa característica. Claro, não estou generalizando, mas mais ou menos é uma característica dessa objetividade do pessoal de informática. E temos a parte das pessoas que agem muito com a emoção das coisas e se perguntar o que é o certo. O certo, na verdade, é o equilíbrio entre a razão e a emoção diante dessa diversidade de pessoas, dessa diversidade de comportamento. Isso é um assunto muito extenso. A gente não vai esgotar isso agora, mas é importante chamar a atenção para pessoas dentro de processos para alcançar objetivos, palavras-chave, para poder entender que o que é que faz com que esse equilíbrio aconteça, que esqueça todas as suas subjetividades, que concentre ao máximo ter um foco no conjunto das suas ações, das suas atividades, da sua competência
para alcançar aquele objetivo lá, que é a finalidade. Então nós temos os manuais. Não tem que se discutir o manual, tem que se executar aquilo que está posto no manual. Os procedimentos, da mesma forma, operacionais, descrição de processos, fluxograma. É claro que no decorrer do tempo, todas essas estruturas elas vão ser revistas, melhoradas, sintetizadas, até excluir, em alguns casos, de excesso para não gerar burocracia e atraso. Então, tudo isso aqui, desses instrumentos, é o foco para se alcançar aquela finalidade diante da diversidade de pessoas. Então, nós temos, falando de controles, você tem 5 situações. Aquelas situações setoriais, isso é fundamental. Quando a pessoa tem um controle desenhado, o controle é suficiente, aquilo acontece e aquilo está formalizado, não é? Então, são 3 aspectos sobre o prisma dos controles e sua execução para essa adequação das tarefas. Muitas vezes a pessoa trabalha num setor que não tem controle nenhum desenhado, que dirá formalizado, e não sabe se é suficiente. Então é o pior dos mundos, o pior das situações é quando não há nada desenhado. Então, quando há controle desenhado, mas também aquilo não é suficiente, ele também pode não estar formalizado, é uma outra situação. Quando há controle desenhado, não é suficiente e ele está formalizado. Pessoal, é muito importante essa formalização, porque a formalização é o que dá o aspecto da legalidade, é o que dá o aspecto da estrutura. Você escreveu, agora você vai cumprir. Então, está formalizado, agora eu vou cumprir. Então, há controle desenhado, nesse caso, é suficiente para atender aquele objetivo daquele setor, mas também não está formalizado, isso também ocorre. E o melhor dos mundos é quando há um controle desenhado, ele é suficiente e ele está formalizado. Isso aqui, se a gente pudesse colocar uma seta de cima para baixo, pode acontecer sempre. Às vezes o controle não é suficiente, ele não é desenhado, não está formalizado, mas pelo menos há a existência daquela necessidade de se controlar. Quando se fala que não está desenhado, é porque já há uma necessidade de se controlar algo. Então, o grande vácuo é quando não se sabe nem se por acaso esse risco ele está previsto. Esse é um grande problema. Quando não se tem nem noção do risco que se está se passando e aí não tem nem nenhuma noção de controle. Mas isso é uma questão de maturidade do programa. Claro, isso vai ser... Às vezes o controle pode estar muito ideal, muito adequado, mas não tem, às vezes, chega alguma norma ou algum fato superveniente que não venha a definir aquilo como um controle suficiente, não precisa mais ter certas cautelas, né? E aí vão surgir outros e assim por diante. A gestão de riscos, que é o que a gente vai ver, ele tem uma contextualização, ele tem sempre o objetivo, imaginar que sempre está prevenindo algo. Ele tem sempre que estar dentro das capacitações internas corporativas, isso é fundamental, porque às vezes a pessoa está fazendo uma atividade há muito tempo e ele concentra a sua energia para fazer aquilo de forma eficaz, em menor tempo. Ele às vezes não tem a capacidade de verificar
que existe outro caminho para ser realizado aquela atividade e aqueles riscos que estão ao lado dessas alternativas que irão melhorar. Então, nada melhor do que uma parada para capacitação continuada, para que isso ocorra de uma forma pensada de fora para dentro, de uma consultoria externa ou até mesmo aproveitando os conhecimentos setoriais dos outros setores que a organização possui e assim por diante. Isso é um programa, porque existem várias atividades dentro dela, existem as etapas cronológicas da gestão de riscos, e existe uma metodologia. Essa metodologia e todo o direcionamento está no ISO 31000, que não daria para a gente fazer uma aula sobre isso nesse momento, mas aqui está posto a forma básica, né? Então, nós temos no ISO 31000 os riscos que são riscos operacionais e são os riscos para a integridade. Isso é muito bom parar para explicar o que são os diferentes riscos, sejam eles riscos operacionais, sejam eles riscos para a integridade. Risco operacional é quando uma pessoa vai em um hospital, um pronto-socorro, e ele imediatamente é atendido e ele recebe um diagnóstico do problema. Se aquele problema é muito grave, ele tem uma pulseira vermelha. Se aquele risco é médio, ele tem uma pulseira amarela. Se o risco não oferece muito risco à vida, ele tem uma pulseira verde. Então, é mais ou menos isso, o risco da operação. Mas todas as vezes que falarmos em riscos para a integridade, aí nós temos aí a lei anticorrupção dentro desse contexto, em seu artigo 5º, que estabelece aí toda a questão dos riscos para a integridade, a portaria 1088 de 2018, que desdobra isso para a área pública, mas que isso é muito bem atendido na área privada, né? Então, uma empresa, por exemplo, um hospital, que recebe um recurso público para fazer o atendimento a pessoas carentes, as pessoas que precisam da saúde, ela tanto opera com riscos operacionais, tanto faz a gestão de riscos operacionais da área de saúde, quanto também faz os riscos para a integridade daqueles valores que são recebidos do poder público. Então, essa é a diferença dos riscos operacionais e os riscos para a integridade. Então, o objetivo é antecipar, o objetivo também é identificar e mitigar, né, cronologicamente esses riscos. Então, você tem os riscos que são efeitos da incerteza nos objetivos. As pessoas às vezes não sabem mensurar o risco que aquilo oferece para uma determinada atividade que está fazendo ali seus objetivos. Então, conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar. Então, a gestão de riscos, vocês estão vendo que estão intrinsecamente ligados a controle. E a gente vai ver por quê. Então, você tem técnicas para identificar, você faz uma análise de ambiente, separando os vetores. Muito importante salientar a diferença de riscos e a diferença de problema. Risco é um evento que sempre terá a probabilidade de acontecer. O problema, não. Se você sanou um problema, ele não tem mais nenhuma possibilidade de acontecer, então ele não é risco, ele é um problema. Um evento que é sanável, que não há nenhuma probabilidade de acontecer, ele é um problema sanável. Risco, ele sempre vai ter o fator probabilidade de acontecer. Um avião voando, pela própria lei da gravidade, ele sempre terá o risco de cair, sempre.
Enquanto ele estiver voando, ele tem risco de cair. Não cai porque existe uma série de controles que mantém aquela aeronave ali voando. Então você tem algumas técnicas para identificar eventos de riscos. A primeira delas é essa tabela SWOT, e em cada setor verificar os seus fatores internos, o que seus fatores externos. Importante salientar que todo fator interno a pessoa tem como controlar. Os fatores externos ele não tem como controlar, ele só tem como mitigar o impacto disso depois que acontecer, mas os fatores externos ele não tem o que fazer previamente, né? Mas se prepara para se acontecer alguma coisa, fator externo. Então você tem os fatores externos de um setor que são as forças e que são as fraquezas, a coisa positiva e as coisas negativas, os fatores externos que são também oportunidades, fatores positivos, e ameaças, os fatores negativos. Então, sempre também a máxima é de que toda crise é um sinônimo de oportunidade. Então, isso aqui também vale para a questão da gestão de riscos. Então, você tem aqui novamente aqui um esboço daquilo que está se falando sobre controles sistêmicos, controles gerenciais. Aqui a estrutura operacional em verde, em vermelho aqui o grupo de trabalho que representa essa gerência de diretoria, coordenação e operação. E aí a alta gestão, isso é um desenho assim didático para uma melhor compreensão dessa estrutura que vai se aplicar. Então, você tem aqui, por exemplo, o processo de gestão de riscos. Você tem um evento de risco que é o escopo. O escopo é sempre a extensão e a profundidade de cada evento. Então, você tem o processo de avaliação desses riscos, identificação, análise e avaliação. Aí você tem o tratamento dos riscos e você tem o registro da resposta. Então, em um sistema, sempre a entrada é sempre o escopo, os eventos de risco, né? O processamento é sempre aqui o tratamento e a saída é sempre planos de ação que são respostas ao risco. Então você tem aqui uma forma de identificar um evento de risco. Devido, por exemplo, pode haver várias causas para cada risco, ou pode haver vários impactos para cada risco também, isso é importante salientar. Então você tem aqui, você faz essa pergunta, devido a, pode acontecer, né? Falta de manutenção de uma caldeira, pode acontecer o que? Uma explosão da caldeira, que vai levar a incêndio, morte, dano ao patrimônio. Então, o que poderá acontecer por exemplo, é sempre o risco, o evento de risco. Então, a perda financeira a curto prazo, não ter fluxo de caixa. Então, você faz a pergunta. A falta de acompanhamento, você já está dizendo uma causa para isso. Devido à falta de acompanhamento de aplicações financeiras para o fluxo de caixa, ocorreu a perda financeira a curto prazo, que levará à diminuição do fluxo de caixa, a perda de atualização tecnológica, paralisia operacional, redução de vendas. Olhe quantos impactos isso em um determinado evento. Então, são técnicas que podem ser utilizadas para poder identificar os eventos de riscos dentro da análise de ambiente. Então, você tem aqui os elementos que compõem os riscos. Quais são os riscos? Os tipos de risco. Você tem o risco inerente, que é sempre a
probabilidade de acontecer multiplicado pelos impactos. Isso aqui são conceitos que, na verdade, logo em seguida a gente vai ver aqui parametrizado. Então, o risco residual é igual ao risco inerente multiplicado pelos controles. Observem que esses controles aqui são controles gerenciais, todos eles, do que se faz parte da gestão de riscos. E os controles, eles têm um impacto inversamente proporcional a estabelecimento de parâmetros. A gente vai ver isso. Se não tem controle nenhum, o risco é muito alto de acontecer. Então, isso que a gente vai ver aqui nas parametrizações. Então, cálculo do risco, probabilidade de evento. A gente tem sempre uma convenção, que a própria CGU convencionou isso de 1 a 5, muito baixo, baixo, aceitável, crítico, muito crítico, isso sendo como uma convenção. Nada impede da pessoa também fazer uma nova parametrização de 1 a 3, de 1 a 7, a depender de cada caso e cada estrutura. Por que o número ímpar? Porque sempre o número ímpar vai ter um ponto médio. E esse, claro que em um número par vai ter também um número médio, mas vai ser um número médio que não é inteiro. Então, se prefere trabalhar com números inteiros para ter um ponto médio inteiro, para não haver aquelas divisões inexatas, né? Então, cálculos mais fáceis de se operar. Então, você tem sempre de 1 a 5 ao ponto médio, número 3. De 1 a 3, ponto médio, número 2. E assim por diante. Um evento também de impactos, que é de 1 a 5, convencionado, tá? Você tem os eventos de riscos dentro dessa prerrogativa de parametrização. Então, vamos lá para os números. Isso é uma coisa meio assim, que merece uma atençãozinha, mas a gente tem aqui o risco inerente, a probabilidade que vimos aqui, probabilidade de 1 a 5, e os impactos também de 1 a 5. Isso para fins de cálculo de risco inerente. Aí você tem, aplicando a propriedade distributiva para se obter um ponto de equilíbrio, qual é o ponto de equilíbrio? Aqui é o ponto médio, o equilíbrio aceitável. Então, você tem a propriedade distributiva, 14 eventos, que dividido por 5, que é onde você tem 5 situações, você tem 2,8 mais ou menos aqui para cada um, mas a gente coloca como muito baixo os menores números, porque se trata de números mais baixos. Então, assim, isso é uma convenção de uma parametrização. Coloquei aqui em 5 situações, mas você pode também trabalhar com 3 situações. Trabalhando com as 5 situações, aplicando a propriedade distributiva, as probabilidades de acontecer os eventos, você tem de 1 até 25. Que você divide aqui em 5 escalas de muito baixo, baixo, ponto médio, crítico e muito crítico. Você tem aí uma parametrização de um risco inerente de um determinado evento, né? Então, qual é o cálculo de risco residual? Vimos que o cálculo de risco residual é o risco inerente, que multiplica com os controles. Do mesmo raciocínio, o risco inerente de 1 a 25, e os controles de 0 a 5, porque lembrem que pode ter probabilidade de não ter nenhum controle de nada, então o 0 aparece nessa questão aqui convencionada dos controles. Quem vai dizer que aquilo é de 0 a 5? É sempre o gestor que está operando naquela área setorial.
Então, aplicando também a propriedade distributiva, sempre que o número ímpar para sobre o ponto médio de equilíbrio, você tem de 1 a 25, que é o risco inerente, todas as probabilidades, multiplicado pelos controles, aí entrando aí o número zero. Então, você tem 0 até 125, que são os eventos possíveis dentro dessa distribuição matemática aqui, da propriedade distributiva. Então, você tem mais ou menos 6 escalas de parametrização do controle do risco residual. Do risco residual. Então, você tem controles, por exemplo, robustos, que está nessa faixa aqui de números. Você tem controles razoáveis, você tem controles médio, referência, e você tem controles incipientes e controles muito críticos. Toda vez que se tem um controle, um nível, eu não gosto de falar a palavra nível, porque dá a impressão de volume, mas é o estado, os estados parametrizados aqui. Toda vez que houver um estado e você quer avançar, você tem que trabalhar com o controle e olhar aquela tabela, está desenhado, está formalizado, é suficiente? São essas 3 perguntas que se faz. Mas isso é um assunto muito aprofundado e vai estar gravado para as pessoas assistirem tantas vezes quiser, mas a gente vai se aprofundar porque a gente vai repetir de novo isso na prática. Portanto, você tem as séries, né, parametrizadas. Apetite ao risco é a definição do ISO 31000, que é a probabilidade da pessoa aceitar esse risco. Às vezes há um impacto muito grande, mas a probabilidade daquilo acontecer é pequena. A pessoa vai assumir o risco sabendo daquela informação, e isso é importante. Assumir o risco sem nem saber o que é o risco é um grande problema, mas quando se tem a consciência de que é o risco e o risco está sendo ali estampado, então é importante que se mensure até chegar a um resultado homologado. Quando a gente fala de resultado homologado, de aceitar o risco, é assumir o risco, não é o controle gerencial que vai fazer isso sozinho. Ele levanta as situações, há um controle muito crítico e ele diz: os controles são esses, não tenho condição de fazer mais do que isso e vou assumir o risco. Então, quem assume o risco é o conjunto da alta gestão, a auditoria interna que deu o parecer e dos controles gerenciais. Olha o grau de complexidade quando vai se assumir risco diante dessa conjuntura, né? Então, você tem aqui respostas e monitoramentos. Então, sempre aqui em uma régua, você tem de 0,1 risco, o evento risco é sempre de 0,1 a 0,9. Isso na definição do diagnóstico. Então, se por acaso for 0,0 é quando é um problema, não é o risco, não configura-se risco. Quando o risco, aquele evento é inteiro, aí já é o risco materializado, que aí são duas situações onde você vai trabalhar. Primeiro, o plano de ação, que é para ajustar essa régua de 0,1 até 0,9, e vai aqui sempre, na verdade, ajustar. O ideal é sempre menor, né, porque o risco acontece. E o plano de contingência já é para o risco materializado, caso aquilo esteja acontecendo. Qual é a diferença entre o plano de ação e o plano de contingência? A diferença crucial, que o plano de contingência ele tem um tempo curto para acontecer. Ele não pode esperar, e a depender disso vai demorar somente lapsos de dias, de horas, vai depender de cada caso, mas o resultado é
tempo da verificação que o plano de contingência exige. Então você tem um programa de gestão de riscos que vai analisar todo esse cronograma. Análise de ambiente, os eventos de riscos, cálculo de riscos, resposta aos riscos e, por fim, o monitoramento para saber se aquele plano de contingência e aquele plano de ação está sendo executado na prática. Então nós temos aqui essa diagramação cronológica da gestão de riscos, novamente explicando de forma exemplificativa toda uma estrutura que compõe aqui esses controles gerenciais, controles sistêmicos e assim por diante. Então, isso aqui é uma forma para a área setorial trabalhar. Isso aqui já é uma aplicabilidade de tudo que foi posto.